sabe, de uma mudança, ou seja, é preciso que os países em desenvolvimento possam dirigir o banco, o FMI. Desde a primeira reunião, a gente tenta propor mudanças, as mudanças são muito pequenas e não andam, e nós vamos querer também discutir a questão do membro, sabe, permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é preciso mudar a geografia que está colocada lá, que é de 45, e colocar uma geografia de 2024, que é o ano que vai se dar a discussão no Brasil. É muita responsabilidade organizar um evento desse. Vocês viram aqui a estrutura que é preciso montar para receber a quantidade de pessoas, mas o Brasil, eu tenho certeza que vai fazer um belíssimo G20 para que as pessoas possam se orgulhar disso. Bem, por mais lamentar duas coisas graves que aconteceram. O ciclone no Rio Grande do Sul, que até ontem à meia-noite, ou seja, melhor, até hoje à meia-noite, porque acabei de falar com o Brasil, tinha 41 mortos, vários desaparecidos, e o Marrocos, sabe, que teve 2.000 mortos, ou seja, um terremoto que também não tem muita explicação, a não ser a mudança do clima, a não ser o que nós estamos fazendo com o planeta. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição de vocês para as perguntas. O nosso companheiro vai coordenar. Está aberta a sessão de perguntas. Aqueles que desejarem perguntar, manifestem com a mão para cima e, ao momento de falar, se identifiquem, seu nome e o veículo de imprensa que representem. Não levante todo de uma vez, porque pode sobrar gente. Bom dia, presidente. Marcos Uchoa, da EBC. Uma das novidades, uma das coisas que o senhor tem muito falado é sobre desigualdade. E no passado se falava muito de pobreza. E falar de pobreza, de certa maneira, era fácil, né? Você tinha uma posição dos países ricos de ajudar, com um certo lado de caridade. Desigualdade já incomoda, porque significa falar dos ricos, deles terem que coçar o seu bolso, digamos assim, mudarem sua atitude em relação a essa divisão. Mas a postura ainda de falar de desigualdade requer que eles aceitem que eles não estão agindo, digamos assim, tão bem assim em relação ao conjunto do planeta, o conjunto da sociedade de uma maneira geral. De que maneira se pode convencer um mundo rico a mudar a regra do jogo? Eu penso que não é convencer o mundo rico. Eu penso que nós temos que convencer todos da humanidade de que não é possível conviver com a desigualdade tal como ela está colocada. No mundo em que nós temos conhecimento genético, nós temos conhecimento científico e tecnológico para produzir alimentos para toda a humanidade, qual é a explicação de você ter 750 milhões de pessoas passando fome? Obviamente que é a falta de dinheiro para comprar. Obviamente que é a falta de dinheiro. É por isso que eu tenho obsessão pelo emprego, porque o emprego é a forma mais correta de você fazer uma justa distribuição de renda com o cidadão ganhando aquilo que ele for capaz de produzir com o seu suor, sabe, e com o seu esforço pessoal. Esta é a forma mais justa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dividir o crescimento da economia. Quando o PIB cresce 10%, com quem fica esses 10% de crescimento? Quando cresce 3%, com quem fica? É preciso que a gente comece a distribuir um pouco desse crescimento para que as pessoas compreendam que o mundo vai ser menos violento. Nós vamos ter menos crime, vamos ter menos crime organizado, menos mortalidade infantil, menos analfabetismo, menos gente morando na rua. É simples de compreender isso. Na hora que você começa a fazer com que um pouco de dinheiro chegue na mão de todo mundo, muitas coisas que são normais hoje desaparecem. Nós já fizemos isso no Brasil. O Brasil não tinha mais criança pedindo esmola na rua. Você não via mais criança no semáforo pedindo dinheiro, pedindo comida. Isso voltou. Então, eu estou convencido que é um processo de convencimento. Essa conversa, quando eu tive com o Papa Francisco, nós discutimos muito isso. É preciso que você fique indignado, Uchoa. É preciso que vocês fiquem indignados. Ou seja, vocês têm que toda noite pensar, tudo bem, não é castigo nenhum, eu tenho que comer, tenho que tomar café, tenho que almoçar, mas o que eu posso fazer por aquele que não tem nada? Se a gente não se indignar, não acontece.
Então, a gente só vai mudar isso quando a gente criar uma consciência política na sociedade de que está errado. É pouca gente com muito dinheiro. Pouca gente. Nego gastando uma fortuna para tentar fazer um passeio na Lua, para ver se encontra um lugar para morar, fazer um condomínio lá. Enquanto a maioria procura como condomínio a sarjeta das grandes cidades. Então, não está correto. É um debate difícil, mas é um debate que nós temos que fazer. Quando eu disse outro dia nos BRICS de que era preciso rediscutir a dívida dos países africanos, é porque os africanos devem quase 800 bilhões de dólares. Tá? Tem muita necessidade dos países fazerem obra de infraestrutura e não tem dinheiro. Olha, transformar parte dessa dívida em obras. Ou seja, é difícil, é utopia, é utopia. Mas se você não tiver um pouco de sonho, se você não tiver um pouco de esperança, se você não começar a discutir coisas que parecem impossíveis, sabe? Eu, sinceramente, achei que a gente não quer fazer o acordo que fizemos ontem, a iniciativa Biden, Modi, Lula, Argentina, sabe, de lançar um programa de biocombustível no mundo. Sabe? Isso para o Brasil é extremamente importante. Eu, com essa viagem que eu fiz aqui, e uma que eu vou fazer ainda na próxima semana, que eu vou ao G7 em Cuba, o G77 em Cuba, e de lá eu vou para os Estados Unidos. Depois eu tenho mais uma reunião, que é a União Africana, possivelmente no começo de janeiro. Aí o Brasil foi recolocado no mundo. Tá? Que essa era a minha primeira tarefa, é recolocar o Brasil na geopolítica internacional. Ou seja, gritando para todo mundo, oh, gente, o Brasil está aqui, o Brasil existe, o Brasil fala, o Brasil pensa, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui, e eu fico muito, 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 muito orgulhoso de ver o carinho com que as pessoas tratam o Brasil. O Celso já tem 60 anos de Itamaraty, o Mauro deve ter só uns 10, mas eu acho que em nenhum momento na história deles eles viram o mundo tão necessitado do Brasil como agora. Tá? É as pessoas todas dizendo, sabe, que bom que o Brasil votou, porque o Brasil fazia falta nas discussões políticas desse mundo. Então, nós votamos para isso, para colocar o Brasil na geopolítica internacional, dizendo como queremos, o que queremos, para que queremos, em igualdade de condições com todo mundo. Eu, na União Europeia, eu disse para tanto o secretário como para a secretária, muito secretário na Comissão Europeia, mas eu disse para os dois e disse para o Macron, eu estou com vontade de fazer o acordo enquanto eu sou presidente do Mercosul. Nós recebemos uma carta adicional, essa carta adicional foi recusada por nós, porque ela dizia que ia fazer sanções contra o Brasil ou contra o Mercosul se a gente não cumprisse determinadas questões ambientais. A gente não aceita ameaça de sanções e a gente não aceita a ideia das compras governamentais. Compras governamentais é um instrumento de política industrial de cada país. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Alemanha, será assim no Brasil. Então, o Brasil vai utilizar, sabe, as compras governamentais para que a gente possa fomentar o pequeno e médio empreendedor brasileiro, o pequeno e médio empresário brasileiro, e isso é o mínimo que se espera de um governo que quer reindustrializar o país. Vocês sabem que o Brasil já teve um PIB industrial de quase 30%, caiu para 11%, e nós queremos voltar a ser um país que a gente exporte coisas, mas, sobretudo, que a gente possa exportar também manufaturado, que é uma coisa que coloca mais valor agregado, gera emprego de mais qualidade, e o Brasil está precisando disso como ninguém. Então, eu disse que quero fazer um acordo, temos que fazer uma reunião em que os presidentes estejam presentes para decidir. E dizer quer ou não quer. Já faz 22 anos que nós estamos. 22 anos. E sempre eu vejo em alguns setores da imprensa, sempre tento passar a ideia de que é o Brasil que não quer, de que é a Argentina que não quer, de que é o Mercosul que não quer. Não, nós queremos.
Nós queremos e nós precisamos. Agora, nós queremos ser tratados em igualdade de condições. Acordo comercial é uma via de duas mãos. Eu compro e eu vendo. Eu valorizo o meu e eles valorizam o deles. Nós temos que chegar a um ponto de equilíbrio. E, na minha opinião, a gente tem que chegar, nesse próximo mês, chegar a um acordo, ou sim ou não. Ou faz acordo ou para de discutir acordo, porque 22 anos ninguém acredita mais. Então é isso. Por isso que eu acho que essas reuniões são extremamente importantes, gente. Agora, livre para a segunda pergunta. Hello, this side. Your name and your media outlet? Presidente, está me ouvindo? Eu sou do Jornal da Índia, Índia Hoje. Eu quero fazer a pergunta em inglês. Muito bem. A minha pergunta é a seguinte, presidente. Agora, a presidência do G20 está nas suas mãos e a cúpula do G20, que acabou de acontecer na Índia, em Nova Delhi, foi considerada como sendo muito bem sucedida. Agora, será que há uma pressão sobre a sua presidência para fazer tão bem sucedida quanto foi a presidência da Índia? A segunda pergunta, duas presidências importantes da China e da Rússia não vieram nessa reunião do G20. Como é que, então, o senhor está trabalhando para trazer esses dois presidentes que não vieram para o Rio de Janeiro para 2024? Olha, primeiro, eu quero parabenizar a Índia, porque a Índia fez uma cúpula excepcionalmente bem feita, bem organizada, e fomos tratados com muita gentileza pelo povo da Índia. Eu acho que, do ponto de vista do povo, o Brasil será igual à Índia, ou seja, o Brasil é alegre, o Brasil vai tratar todo mundo muito bem, e o Brasil tem condições de sediar um evento desse com muita tranquilidade, um evento bem feito, porque nós temos que cuidar da qualidade das discussões. Vai ser o primeiro evento em que as mulheres estão empoderadas em igualdade para participar do grupo. Sabe, nós vamos fazer muitos debates, possivelmente a gente vai fazer mais debates do que tem acontecido aqui na Índia. Nós queremos utilizar várias cidades brasileiras para que a gente faça o maior número de eventos possíveis do G20, tentar fazer o G20 popular, ou seja, a sociedade se manifestar, a sociedade participar, para que a gente possa, nas conclusões, mostrar um pouco do retrato de um G20 mais participativo, de um G20 mais democrático. Bom, eu não conheço as razões pelas quais o Xi Jinping não veio, e não conheço as razões pelas quais o Putin não veio. Ou seja, o Putin tem até explicação que é por causa da guerra, ou por causa do processo, eu não sei o que é. Mas, obviamente, que nós vamos fazer. Eles serão convidados e eu espero que participem. Eu espero que participem, ou seja, vamos ver o que acontece até lá. Eu, inclusive, estou torcendo para que até lá não tenha mais guerra. Né? Estou torcendo para que, quando a gente vá abrir o G20 no Brasil, a guerra tenha terminado e tudo tenha voltado à normalidade, o povo ucraniano tenha voltado para suas casas, começado o processo de reconstrução daquilo que foi destruído, a produção de alimento voltar a ser normal, a venda de fertilizante voltar ao normal. É isso que eu desejo. Então, tem um ano ainda pela frente, um ano não, tem 1 ano e 2 meses pela frente, porque o Brasil só vai assumir a presidência de verdade a partir de novembro. Então, por enquanto, eu peguei o martelo ontem, mas o martelo estará com a Índia até novembro. E eu espero que, quando a gente faça essa reunião no Brasil, que vá todos os que compõem o G20, agora G21 com a União Africana, e nós vamos convidar outros países para participar. Eu acho que vai ser um grande evento, mas nós só vamos saber se eles vão participar quando chegar perto dos acontecimentos. Posso ir? Presidente, levanta. Próximo. Presidente, bom dia. Sérgio Uti, SBT, vou perguntar em português naturalmente. Eu queria perguntar para o senhor sobre a sua declaração, o que o senhor disse em entrevista à TV indiana sobre o Putin e sobre o Tribunal Penal Internacional. A impressão que ficou
que o governo brasileiro pretende desrespeitar um acordo do qual é signatário, né, um tribunal do qual ele faz parte. Né, o que o senhor quis dizer ali exatamente? Também ficou a impressão que o senhor faz uma defesa muito exagerada, às vezes, de um líder que é cada vez mais autoritário, que invadiu um país vizinho, né, não foi a primeira vez. E qual é a questão do senhor ali? O senhor defende uma reforma do Tribunal Penal Internacional? O senhor pretende bancar esse desrespeito, talvez, ao tribunal, convidando Vladimir Putin e impedindo que ele seja preso? Como é que isso aconteceria? Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu, inclusive, quero estudar muito essa questão desse Tribunal Penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então, eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Isso já aconteceu na África do Sul. Possivelmente tenha se repetido aqui. Eu nem sei se ainda é signatária. Ainda também não é signatária. Sabe? Então, é um absurdo. São os países emergentes signatários de umas coisas que prejudicam eles mesmos. Sabe? Eu vou dar uma pensada nisso direitinho. Mas, de qualquer forma, é a justiça que toma a decisão. Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a justiça, não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. Eu espero que tenha acabado a guerra, espero que o tribunal tenha feito a sua posição para que a gente possa votar à normalidade. Próxima pergunta. Não entendi. O senhor tiraria o Brasil do tribunal? Eu não sei, eu estou falando que eu vou só estudar. Eu quero saber por que nós entramos, a Índia não entrou, a China não entrou, a Índia não entrou, os Estados Unidos não entrou, a Rússia não entrou. Eu vou saber por que o Brasil entrou. Good morning. President Lula. Está me ouvindo, presidente? Bem, a Hassani, do jornal. And I'll ask my question in English. You spoke about the idea that you were going to bring Brazil back on the geopolitical map. The Indian negotiators have thanked Brazil, amongst other countries, for the help with bringing the joint statement, the joint declaration at the G20 together. Could you give us a sense of how much was at stake for Brazil as the next host of G20, that there was some kind of an agreement on Ukraine at this G20, and how exactly did Brazil help with that? I have a short question as well, that India has reportedly spent close to what is called 4,000 crores, at least about $300–400 million on its G20. Does Reunião do G20, o Brasil tem ideia de quanto vai ter de orçamento para gastar na cúpula do G20 no Brasil ano que vem? Eu não tenho noção de quanto vai custar no Brasil. Eu vi uma matéria esses dias que dizia que no Brasil a quantidade de dinheiro que está prevista para o G20 é menor do que foi investido aqui na Índia e é melhor do que foi investido, não sei se na Argentina ou em outro lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É importante você fazer uma pergunta um pouco diferente. Ainda gastou ou ainda investiu? Qual será o retorno desse G20 para os negócios da Índia? Porque eu acho que foi um investimento extraordinário. A quantidade de bilaterais que o primeiro-ministro Modi fez, a quantidade de chefes de Estado que tiveram aqui, a quantidade de acordos assinados. Eu acabei de citar um com o Brasil. Essa iniciativa dos biocombustíveis é uma coisa extraordinária. Ou seja, você está envolvendo aí quase 3 bilhões de seres humanos. Imagina se a gente resolver duplicar a produção de etanol hoje até 2030. O que vai acontecer no mundo?
Então é importante, ao invés da gente dizer que a China gastou quase